Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jairão. Um prazer inoxidável estar aqui com vocês com mais um episódio do nosso podcast da raça. Nós vamos falar muita coisa sobre o Próspera, sobre este sonho que já é uma realidade e vamos falar bastante aqui essa resenha, né? Então já aquecemos, já fomos para a preleção do professor, já está tudo certo e agora a gente vai entrar em campo. E entrando em campo agora, eu tenho a honra de estar aqui no podcast da raça, aquele que também marcou história aqui no Próspera. E nós vamos conversar muito, mas muito sobre o Próspera aqui. E antes de mais nada, o nosso convidado hoje é o Marcelinho, muito conhecido aqui. Marcelinho, tudo bem, Marcelinho? Tudo bom, Jairão, amigos? É um prazer enorme poder falar do time da raça, um clube em que eu tenho um carinho, né, que a gente tem uma pequena história e uma pequena participação, né, nessa história tão linda que é do nosso Prospinha. Opa, que legal. Então, o Próspera, com essa repaginação, com esse projeto estratégico, com essa retomada em grande estilo, o Próspera vem hoje se estruturando de tal forma, de tal maneira, a realmente marcar mais uma vez o esporte aqui da região, do estado, e nada melhor do que essa grande estrutura e trazendo aqui muita história, muita coisa que hoje faz o Próspera hoje voltar a esse cenário justamente muito melhor e justamente como eu falei, com uma roupagem nova, muito bonita. Depois até vou falar em roupagem, vamos falar até do novo uniforme do Próspera aqui, daqui a pouquinho vamos falar mais do novo uniforme do Próspera. Mas, em se falando de clube, eu quero saber um pouquinho do Marcelinho, né? O que o Marcelinho faz hoje, tal. Depois vamos falar um pouquinho do passado, de algumas historinhas, de alguma resenha ali, mas o Marcelinho hoje, o que o Marcelinho faz, o que o Marcelinho tá vivendo. Certo. Fala um pouco do Marcelinho hoje. Perfeito, Jair e amigos. Hoje eu sou pastor, né? Uhum. Fui ordenado pastor em 2009 e hoje a gente está à frente de uma missão, à frente de uma igreja. A gente trabalha com famílias, né? Trabalha com jovens e paralelo a isso a gente trabalha também com esporte, né? Uau. Eu também, por um chamado divino, em 2007 abandonei a carreira, né? Recebi uma palavra de Deus, né? Para cuidar de vidas, né? Eu sei que foi difícil, porque na verdade, Jairo, essa renúncia, essa abdicação foi de um sonho de um menino de 8 anos. Mas Marcelinho, a gente sai do vestiário, mas o vestiário nunca sai da gente, né? A gente aí não sai desse ambiente, né? Uhum. Então, em 2007 eu recebi esse chamado de Deus e a gente começou a trabalhar, né, com famílias. Mas, como você falou, a gente não sai do meio, né? Sim. E aí eu criei em 2014, melhor dizendo, Sementes para o Futuro, que é um projeto social, onde através do futebol e jiu-jitsu a gente tem também trabalhado com crianças e adolescentes. Poxa, que legal. A gente tem investido em atletas, mas acima de tudo cidadãos, né? Então, como eu te falei, eu estou no esporte desde os 7 anos, na escolinha do Fumachu, né? Opa, que era o falecido Chu, poxa. E o seu filho Ni. E eu sei que o tamanho da ferramenta que é o esporte na vida de alguém. Perfeito. Então eu sei que é uma porta para transformar, para educar, de inclusão. E é isso que a gente faz ali no Sementes para o Futuro, nesses longos 11 anos, que além de ser uma prática saudável, daqui a pouco a gente descobre um talento, por que não? Mas, acima de tudo, a gente consegue formar o homem, né? Exato. E, Marcelinho, é muito interessante que você está colocando, porque a gente tem que pensar muito em transformação geracional, né? Na realidade, existem aquelas frases românticas, aqueles romantismos do que mundo vamos deixar para os nossos filhos, né? Quando por exemplo, assim, que filhos vamos deixar para o mundo, né? Verdade. E quando você fala em transformação geracional, isso passa pela inclusão,
isso passa pelo cuidado com as famílias, isso passa por renovar a identidade, isso passa pelo cuidado. Então, é uma série de variáveis, né, da formação do cidadão, né? E o esporte nada mais é do que isso, né? Eu comento com meus amigos que o futebol e as peladas, né, é o único lugar que o pedreiro serve, que o médico serve o pedreiro. Entendeu? Todos são iguais. Todos são iguais, todos são iguais. Então, salvo essa comparação, mas esse ambiente, já desde a infância, você falou que começou com 7 anos, como é que foi isso aí, Marcelo? Na verdade, é um sonho de menino. Qual Sim. menino que não sonha ser jogador? Certo. E eu também não fui diferente. Eu já tive 7 anos, já tive um sonho, né? E assim, tem coisas que ficam na memória da gente. Eu me lembro meu pai mineiro de mina de carvão, me colocava na Cacunda e os treinos do Criciúma eram no lote 6. E nós morávamos ali perto da Operária Nova e o meu pai me colocava na Cacunda e me levava ali semanalmente para fazer os treinos, né? E a idade foi passando e eu fui investindo na carreira. E aí até que já eram aos 17 anos, eu estava ali, na época tinha juniores, né? Sim, sim. Não era sub-20, 18, era juniores. Juvenil, juniores. E aí o Alcionir Barreto, falecido, empresário de futebol, sim, Barreto, ele pegou meu passe e começou a me levar para o Brasil, para alguns estados. E o primeiro estado que eu fui foi o São Luís de Maranhão. Uau! Lá no Sampaio Corrêa. Então, com 17 anos, eu fiquei ali uma temporada, fiquei ali algumas semanas, o pessoal se agradou de mim, e com 17 anos, Jairão e amigos, eu concretizei o sonho de um menino. Eu me lembro como hoje, recebi a carteira do atleta profissional, carimbo da CBF com 17 anos, ali foi a consumação do sonho. Nossa, que fantástico. E às vezes as pessoas me perguntam, talvez o futebol financeiramente não deu o retorno que eu esperava, o glamour, mas a gente tá falando de sonho. De sonho. De percorrer, ter uma meta, um foco. Melhor que sonhar é concretizar, né? É isso. Exato. Inclusive, tem um grande amigo lá que tu também conhece, o Dejair. Perfeito. Jogou aqui também. Até esses tempos eu tive no Maranhão. O Dejair tá no MAC lá. Lá no MAC. Maranhão Atlético Clube. Exato. Eu falei com ele, assim, né? Uma pessoa muito querida, né? Muito querida, assim. E aí lá você carimbaram a profissional. Não, quando eu recebi do diretor, tá aqui, cara, ó. Que eu vi o carimbo da CBF, meu primeiro contrato com a login da CBF. Nossa. Sampaio Corrêa Futebol Clube. Imagina um menino de 17 anos, já. Poxa, filho de faxineira, filho de mineiro de mina. Ser um jogador, cara, e jogar com aquele Castelão com 95 mil pessoas. E foi um ano formidável para mim. Sim. Porque teve um ano cheio. Nós tivemos a Série B do Brasileiro, fomos campeão, primeiro time, campeão maranhense. E a última edição da Comebol, sim, que depois veio se tornar Sul-Americana. Sul-Americana, isso. Então, ali em 98 foi a última edição. E nós chegamos até uma semifinal, Jair. Uau! Jogamos contra um time lá da Colômbia, mata-mata, né? América de Natal, e chegamos na semifinal com o Santos. Primeiro jogo na Vila 0-0. O segundo jogo em São Luís do Maranhão. O Leão era treinador do Santos, enfim, nossa, um time, baita time. O Artício tinha acabado de vir da Itália. Boa. E aí perdemos de 4-1. Mas para mim, uma experiência, um menino com 17 anos, uma experiência que me marcou até hoje. Se entrar num campo, ver aquela torcida, é o que todo mundo sonha, a maioria dos meninos sonham. Exatamente. E hoje, Jairo, tantas coisas que a gente prega para os alunos, uma das coisas que eu prego é isso. Eu sou testemunho de um menino humilde, né, que a mãe trabalhava de segunda a sexta para juntar um dinheirinho e me presentear aos 14 anos a minha primeira chuteira. Sim. Então, se eu sou um retrato de um menino que sonhou e alcançou. Sim. E é isso que eu falo para os meus meninos: sonhem. Sonhar não é caro. Não. Porque quando você sonha, eu acredito que quando tu tem um sonho, tu tem um foco. Sim. Né, tu tem uma meta, e por mais percalço que aconteça na tua trajetória, você não vai se desviar do caminho, porque você está olhando para o foco. Então, isso eu vivi ao longo da minha vida, e eu sei que é possível. E o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Perfeito. Eu tenho que sonhar, eu tenho que olhar para o futuro,
eu tenho que correr atrás, eu tenho que trabalhar para que depois eu me recompense. Eu primeiro tenho que me recompensar. E depois o mundo me recompensa. Né? E isso é muito legal, porque você imagina um garoto com 17 anos, né? A gente vê que ele sai do ambiente natural, do conforto, e vai quilômetros de distância do outro lado do país, para viver um sonho. Né? E uma coisa curiosa, Jairo, o meu primeiro ano de casamento, eu me casei cedo. Uhum. Eu me casei com 17 anos e como era meu primeiro clube, meu primeiro contrato, eu não consegui levar minha esposa. Então eu fiquei um ano inteiro e não tinha as facilidades como hoje, sim. Uma chamada de vídeo, entendeu? Era orelhão, era carta. Pai, aquela ficha caindo, pá, me dá umas 20 fichas aqui, pá, só vê aquele barulho aqui, rapaz. E os gatos, né? Os caras me falavam muito desses orelhão, não peguei isso aí ainda. Não vou entrar em detalhe, porque nós vamos dar cartucho, munição pro inimigo. Não, deixa eu falar. A gente ouviu falar, então tu ouviu falar de orelhão também. Né? Mas esse componente já. Sim, imagina. Esse componente, ele fala também de renúncia, porque você ficar longe de uma esposa recém-casado, né? E eu glorifico a Deus pela vida da minha mulher, porque ela ficou com meu pai, ela entendeu. E depois, mais tarde, enfim, né, muitas vezes, nesse período eu fiquei desempregado, porque é outro assunto que deve, muitas vezes, trazer para a mesa, porque o que aparece na mídia é 1% da bola, você sabe, Jairão? Sim. Os 99% ninguém mostra, né? O jogador que muitas vezes joga o estadual, e depois fica 9 meses empregado. 9 meses correndo atrás de se empregar. Às vezes não se emprega. E eu fui um deles. E muitas vezes minha mulher segurou a barra, trabalhando. Então eu glorifico a Deus por ter uma guerreira do meu lado. E é interessante, né? O esforço. Você sabe que uma das leis, né, da física, que a fórmula do trabalho diz que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, quanto maior a força, maior o deslocamento. Quanto menor a força, menor o deslocamento. E se não há força, não há deslocamento. Então, o esforço é essa força. Primeiro, eu tenho que querer, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer renúncias. E não é só o talento. Não é só o talento. Né? Não é só a qualidade, envolve muitas coisas. Muita coisa. E outra coisa, o emocional. Eu tive até recentemente num summit de futebol e nós discutimos muito isso, né? Com qual mente você vai hoje encarar uma carreira. Perfeito. Né? Com que cabeça vai encarar? Porque como você vai lidar com com esse processo que muitas vezes é doloroso? Exatamente. Tanto positivo como negativo. Hoje, Jairo, ali dentro do projeto, a gente conquistou com esforço uma profissional na área da psicologia. E a gente trabalha a saúde mental do menino. Exatamente. Justamente por essa tua fala. Porque a gente tem hoje exemplos de atletas de ponta que não tiveram uma estrutura mental e hoje não sabe lidar com a fama, com o dinheiro, com a pressão. E, por outro lado, também crianças e adolescentes que não têm estrutura mental para lidar com essas dificuldades que o futebol te oferece. Você sabe que existem jogadores que tiveram que ser afastados da família para que eles puderem performar. Nós temos jogadores que foram com contratos milionários para o exterior, que não souberam lidar com isso, que tiveram que voltar e até abandonar o futebol, porque não souberam lidar com isso. Sim. E isso começa onde? Na formação. Né? Começa na estrutura mental. Porque é interessante, a gente ouve muito falar, né, Marcelo? E você tem uma escola, você está formando um cidadão para a vida. Não necessariamente pode ser que ele seja um jogador de futebol, mas ele vai ser um pai de família. Vai ser um homem de verdade. Exatamente. Ele vai ter que tomar as rédeas da casa dele, vai ter que dar o direcionamento, ele vai ter que sentar no volante do carro e a família vai ter que ir atrás e vai conduzir a família, né? Então, formar cidadãos tem um nível de significância muito maior do que você fazer um atleta. Com certeza. O homem é para a vida, o atleta é um período da tua vida. Sim, exato. Então, esse trabalho ele é muito pertinente,
Porque tem um lado negativo, como eu te falei também, saber lidar. Perfeito. Talvez você não foi empregado, talvez você não tenha uma oportunidade, você está num clube, muitas vezes não recebe. Exatamente. Então, saber lidar com essa situação, porque senão você se frustra e desiste, abre mão da carreira. E a frustração é um dos grandes inimigos do atleta de alta performance. Porque uma vez frustrado, ele esquece tudo aquilo que ele viveu até aquele momento, né? E aí recuperar isso precisa de um processo de voltar ao início, e esse processo e muitas vezes irreversível. Exatamente. A formação do homem, Jair e amigos, a gente pode também acrescentar uma nomenclatura que pode dizer, que eu uso muito lá no projeto, esporte com princípio. Eu acredito, Jair, Sim. que o menino ele pode performar e ser um atleta de ponta, e ele pode ser homem ao mesmo tempo. Perfeito. Eu vi uma cena nesse Mundial de Clube do Bellingham, que quando ele é substituído, ele passa na frente da equipe adversária, que estavam aquecendo na beira do campo, e ele passa e cumprimenta todos, e o restante cumprimenta, porque ali acabou. Eles são apenas adversários, exatamente, não são inimigos. Não são inimigos. Então, eu acredito piamente, e é isso que eu prego lá com meus alunos, que daqui a pouco ele pode ser um atleta famoso, mas ele não abre mão de ser homem, ele pode ser educado. Sim, sim. Entendeu? Ele pode cometer uma falta no adversário, ele pode estender a mão, e isso não vai diminuir quem ele é. Exato. Eu acredito nisso, Jair. E é interessante que você colocou, porque a visão do Mazinho em relação ao Próspera é justamente isso. E a ideia do Mazinho é o Próspera, um futebol com princípio. E isso é muito interessante, que falta muito no futebol essa visão do princípio, né? E foi muito bem colocado quando nós conversamos com ele aqui, que ele colocou assim, não, peraí, nós queremos uma coisa sólida, nós queremos uma coisa que o ser humano esteja em evidência, né? E o esporte nada mais é do que uma estrutura para que o ser humano esteja em evidência. Um canal, uma ferramenta. Exatamente. E é nisso que eu acredito, e eu não abro mão dessa convicção, Jair. Perfeito. Eu não abro mão. Eu acredito que nós podemos juntar as duas coisas. Você pode ser um atleta. Eu me lembro que o Rodrigo Caio foi crucificado quando no Flamengo aconteceu uma situação. Fair play, e ele foi ali e disse, não aconteceu nada. Não foi eu. Né? Ele se dirigiu ao árbitro, não, o senhor está equivocado. Eu acredito nisso, Jair. Sim, exato. E a gente consegue fazer isso na base, porque é uma questão cultural. Sim. Você está entendendo? Porque assim, eu sou professor. Os meus alunos têm que olhar para mim e ver um exemplo. Perfeito. É o legado que você abriu essa reunião falando. Exato. Então, se começar pelo professor, né, aí eu estou na beira do campo, aí o árbitro erra, eu já começo a xingar o árbitro, desrespeitar o árbitro. Eu dou direito de todo mundo xingar o árbitro. O meu menino vai ser o meu espelho. Exato. Eu posso reivindicar o meu direito sem desrespeitar o árbitro. É isso aí. E aí, qual é o cenário que nós temos hoje? Que é o cenário ideal, o que é? Eu estou numa arquibancada, com a camisa do Próspera vermelha, e do lado o meu adversário. Nós não podemos chegar nesse nível. É imaturidade. E, Marcelo, e a tua história com o Próspera, como é que foi? Então, Jairo, aí em 2004, eu estava na Bahia, jogando o Campeonato Baiano, Fluminense de Feira de Santana. E aí acabou meu contrato, e aí o Barreto falou, olha, o Próspera está ressurgindo, eles estão com um projeto, não te interessa, perto da tua casa? Eu disse, cara, quem sabe? Porque eu fiquei, Jairo, de 98 até 2005, mais ou menos, peregrinando. Sim, do sul. Normal, né? Normal, Marcelo, normal. E eu perdi muito tempo, principalmente por meu pai e minha mãe. Sim. Porque hoje você tem Série A, B, C e D nos Premier. Exato. Meu pai pouco me acompanhou. Sim. Eu disse, quem sabe a oportunidade também de gratidão, o pai me acompanhar um pouquinho, porque ele deu a vida por mim, tanto é minha mãe. Sim. E aí eu assinei um contrato através do Marcel Juvencio, que era o diretor. Sim, Marcelo. E aí começamos ali, 2005, na Série B, né, na segunda divisão do Catarinense.
E ali começou uma trajetória, Jairo. A gente conseguiu formar não apenas uma equipe vencedora, mas até eu estava falando aqui antes de começar a reunião, até hoje nós temos o grupo de 2005, a família que nós formamos, o laço. E até hoje nós temos contato. Exato. Porque nós conseguimos o primeiro acesso, Sim. o primeiro título. Exato. Isso tudo passa. Mas permaneceu o grupo. A família, Jair. A família que nós formamos. Sim. Atletas, eu me lembro na época que tinham 8 ou 9 oriundos da base do Criciúma, nós nos reencontramos. Sim. Lobão, sim. Né, o Anderson Lima. Exatamente. Tanta gente, o Robson, tanta gente que passou pelo Criciúma. Nós nos reencontramos, que família gostosa que nós formamos. Não, e é interessante, tu vai lembrar de uma concentração antes da decisão, que o Marcel disse assim, Jairão, vem pra cá e você... Sim, ali no Moribal, sim. Já sei até a dinâmica. Da baratinha. Da baratinha. E depois eu reproduzi isso na minha igreja. Que reproduzi. E aí... A baratinha voou, ficou, né? Sim. E foi muito legal, porque o grupo já estava unido. Mas foi tão interessante que o pessoal saiu com uma gana, e tem uma particularidade muito legal, né, que naquele grupo tinha lá o Capita, lá, o meu primo, Márcio Abreu, né, que está no grupo até hoje, né? Meu compadre foi testemunho do meu casamento. Exato. E o Márcio, um abraço aí pro Márcio aí, meu primão aí. Inclusive o Márcio perdeu o pai, né? Ali, exato. Então, assim, o Márcio, nossa, muito legal. E aí eu me lembro lá do Dido, do Márcio. Mas todos eles, todos eles. O Márcio, André Scott. O André Scott. O Márcio está preparador de goleiro até hoje lá. Sim, lá no Brusque. Lá no Brusque ali. Né? O Maurício está aqui no Criciúma, o Kleber Leões aqui no Criciúma. Exato, Olha, nós formamos uma família. Não, e é uma família. E realmente, assim, e quando você fala assim, a gente fala muito em senso de grupo, né? E ali eu pude ver em 2005 realmente um senso de grupo, né? Porque um jogava pelo outro, né? Fala um pouquinho para mim como é que era isso. Como é que era isso? Não tinha ego, nós todos queríamos a mesma coisa, né? O goleiro Genivaldo, depois o Márcio Quevedo, os dois, né, não disputavam uma vaga. Eles eram amigos, a gente saía junto, nossas famílias, nossas esposas, né, juntamente com o Dr. Celso, com toda a diretoria. Então, ali começou um time vencedor. E uma experiência que eu tive, Jair, eu já era convertido, né, em 2005. E a gente começou a fazer uma célula ali. O Márcio Quevedo também era cristão, e mais um atleta que eu não... O Nenê. O Nenê que veio do Piauí. Sim. Então, nós começamos uma célula com 3. E aí, no final do campeonato, nós já fazíamos com todo o grupo de atletas, seja a concentração aqui ou fora, antes de cada pré-eleição, nós já sabíamos, depois do almoço lá no quarto tal, e nós fazíamos uma célula, cara. Que legal. E os 18 atletas, o Maciel participava, o preparador físico participava, o Dr. Celso muitas vezes, Sim. E aquilo ali também ajudou muito, porque... Nós não pregávamos religião, igreja. Sim. Nós falávamos do amor de Deus, nós falávamos de coisas práticas. E aquilo ali, para mim, foi fortalecia o grupo. Uma experiência assim tremenda. Porque nós estávamos ali e mostrando que nós queríamos uma coisa só. E aí Deus nos coroou, né, com o primeiro acesso, né, aquele título, né, que Deus também nos premiou da forma que foi. E foi um ano assim maravilhoso, que com certeza não marcou só a minha vida, a minha carreira, mas... Né, de todos. Quem é que fez o gol da vitória daquele acesso aí, Marcelo? Fui feliz também de fazer um gol ali do meio campo, né, na semifinal. Pô, ali foi uma doideira aquele gol, né? Já até eu brinco até hoje. Eu ia pedir para te narrar, tá? Mas para não passar vergonha, só pode falar e tá tudo certo. Então, no jogo que eu fui feliz de fazer aquele gol. O J.D. Fábio, no momento do gol, ele falou assim, o gol que o Pelé não fez. Sim, E repetiu outra vez, o gol que Pelé não fez,
o Marcelinho fez. E aí eu consegui juntar a imagem com o áudio. Sim. E aí trouxe uma emoção ainda maior. Mas, assim, ó, o incrível é que o Jornal A Notícia estava aqui. Sim. Em Criciúma Lá de Joinville. Lá de Joinville, isso. Porque valia vaga, valia acesso. E o Jornal Notícias tinha o Maceió. O Maceió era o cara do esporte lá de Joinville. Sim. Exatamente. E ele estava aqui, né? O pessoal estava aqui porque valia acesso, valia vaga. E aí aconteceu do gol. E aí eles me pegaram no final do jogo, o Marcelo descreve o gol. Eu disse, cara, eu nunca passou pela minha cabeça chutar aquela bola. Só pode ter sido a mão de Deus. E aí virou manchete. Aí no outro dia eles foram na casa da minha mãe, que daí eu levei a bola para casa. Sim. Tô eu sentado no sofá da minha mãe com a bola e o título, A Mão de Deus no estádio Mário Balsini. É mesmo? Porque foi espontâneo. Porque sim. Porque o repórter falou o seguinte, descreve o gol. Eu disse, cara, o atleta geralmente, quando ele vai receber a bola, ele processa na mente e executa com o corpo. Mas jamais passou na cabeça eu pegar a bola... Marcelo, me diz uma coisa aqui. Agora você já fez o gol, já passou tudo. Já passou 20 anos. Você foi cruzar ou foi chutar? Não, Jairo, assim, olhando a imagem hoje, é coisa de Deus, porque sim. Foi intencional o negócio? Foi 1 ou 2 metros antes do meio campo. Sim. Em que eu dominei na coxa direita e bati com a esquerda. E tinha um atleta me marcando. Então, se hoje eu fosse fazer... Claro que hoje eu sou um ex-atleta, o corpo, tudo, mas se na época eu fosse fazer sem marcação, não conseguiria. É uma coisa de Deus, não tem explicação. Sim. Coisa de Deus. Não, se der mais 10 chutes igual aquele lá... Não entra. Não é. Exatamente. Mas literalmente a mão de Deus. E falando mais, é interessante que você está falando isso, porque você sabe que eu sou uma pessoa que eu olho muito a questão do bastidor do futebol. Você sabe, né, Marcelo, que existe muita vaidade, né? E a vaidade não somente dentro do grupo, no extracampo e tudo, e isso influencia muito o rendimento do grupo, né? Como é que era esse grupo extracampo, essa questão, como é que era essa questão da vaidade no grupo? E você sabe que sempre tem o Pelé do grupo, você tem uma... Como é que eles lidavam com isso? Porque o jogador sabe que vai ter alguém ali que ele, pô, vamos jogar para ele ou não. Como é que era isso dentro do grupo lá? Assim, ó, nós éramos, na sua grande maioria, atletas que já tinha vindo de outros clubes. Sim. Né? Tinha um ou outro menino, mas a maioria... Tinha gente que já dormia em arquibancada. Sim. A nossa média de idade ali era 25, 27 anos. Então a gente tinha essa abertura, a gente tinha essa liberdade. Porque é igual família, Jair. Sim. Exato. A gente não fala que formou uma família. Sim. A família, uma das ferramentas poderosas da família é a comunicação. E a comunicação é você se expressar e você saber ouvir. Então nós tínhamos isso dentro do grupo. As pessoas que... Nós tínhamos liberdade para, de repente, chamar o Jairão e dizer, ô Jairão, pô, cara, não tá legal essa atitude. Entendeu? Sim. E o Jairão tinha a grandeza de saber ouvir e dizer, pô, cara, é bom pro grupo, né? Então tá, então vamos caminhar por aqui. Sim. Então nós tínhamos todo mundo exercia a sua liderança. O Márcio Abreu era o capitão, mas todos nós tínhamos nossa liderança. Exatamente. Né, o Juliano, né, o Juliano né, um cara espetacular, o Kleber Leães, né, o Robson, né, que passou pela base de São Paulo. Exato. Então nós tínhamos essa liberdade, cara, de chegar no canto assim, pô, cara, ali não foi legal, pô, me ajuda. Então, pô, cara, isso não podia ter outro resultado. Sim. A não ser o título, a conquista. Por isso que a gente foi construindo ao longo do tempo. E é uma coisa muito, muito interessante, essa questão da pessoa ter humildade suficiente para ouvir, né? Reconhecer que a pessoa está ali, não está apontando o dedo, ela está dizendo, poxa, nós estamos juntos. Sim. Se afundar um barco, afunda todo mundo, né? Perfeito. E eu acompanhei, inclusive, a preleção do jogo da final, e a preleção quem deu foi o próprio pessoal, né? Sim. Por jogadores. Nós tínhamos por parte do Ademir Patrício,
Nós tínhamos essa condição de ter abertura. Cara, e aí? O que tu acha? Né? Como é que você está se sentindo? Então, Jairo, é uma coisa difícil, porque são 20, 30 homens, Sim. pensando diferente, criado diferente, talvez com aspirações diferentes, motivações diferentes. Sim. Eu sei que é trabalhoso, mas é possível. É possível. Então, por exemplo, ali na frente nós tínhamos o Marcelo Silva. Sim. Nós tínhamos o Lobão. Nós tínhamos o Nenê. Entendeu? Nós tínhamos aqui o Tota também, que Tota, era um jogador de extrema, com muita habilidade. Então, mas... Cara, quem jogava estava bom, quem fazia o gol estava bom, o André Scott entrava, fazia gol, estava bom. Marcelo, deixa eu contar uma particularidade, a gente tem umas peladas aí que joga essa semana, o Totinha joga com a gente hoje. Ah, é? Até hoje o homem tá com um pataço aí. Imagina. Meu Deus do céu. Imagina. Ele corre e o cara vai de Uber atrás e não pega, velho. Então, essa coisa gostosa, assim, leve, a gente construiu. Exato. Não importa quem estava jogando, quem jogou, quem não jogou, quem fez o gol, cara, e saía todo mundo legal. Sim. E uma coisa assim que o Dr. Celso, ele não abria mão, sempre depois de cada jogo, já. Nós pegávamos as famílias e ia lá para o Rover. Sim. Pizzaria. Fechava uma mesona, né? Fechava uma mesona. Todo jogo. Ele fazia questão. E ali, as mulheres, as famílias, os filhos. Então... A importância da mesa. A mesa, profético. Exato. E aí, na linguagem boleira, isso dá jogo, né? Isso dá jogo. Isso dá jogo, né? E ô Marcelo, e como é que foi levantar um título na tua cidade? Cara, assim, Jairo, como eu te falei, para mim foi muito especial porque eu perdi meu pai faz 14 anos, né? Cometido de um câncer, né? Chegou a se converter. Minha mãe tá de pé até hoje, minha irmã casou, tem filhos, mas foi especial, cara. Especial. Porque os amigos estão na cidade, a família está na cidade. Os amigos, eu me lembro que meu compadre, muitas vezes, cara, tem concentração, botava no carro dele, me levava, não, hoje eu vou te levar. O meu pastor que cuidava de mim, não, cara, pastor, nós vamos se concentrar hoje às 6, não, vamos comigo. Então, cara, assim, é gostoso, assim, tu ver, olhar na arquibancada, ter o teu pai ali, né, tua mãe, né, que eles foram peças fundamentais, não é só um incentivo do pai, a mãe. Com 15 anos, eu tive uma experiência na base do Inter, o Valdomiro me levou, e minha mãe ela trabalhava de segunda a sexta, pegava o dinheiro da faxina, em vez de comprar comida, ela pegava o ônibus da Eucatur, no sábado, para lá me ver treinar, cara. Então, né, quando eu pude, né, poder estar jogando e dizer, mãe, ó, aqui, ó, valeu a pena. Entendeu? Para mim, assim, mais do que o título, né, mais do que a conquista, o gol. Meu pai estava no estádio no dia do gol. Recebeu o abraço do pai, da mãe depois do jogo, então, fazendo o gol que fez, levantando o troféu. Eu sei, Jair, assim, que hoje eu tenho 120 alunos ali dentro da associação. E uma das barreiras que a gente tem trabalhado muitos dos pais não são presentes na vida do filho. E o meu pai sempre foi presente. Meu pai, desde do Fumachu lá na Cacunda, depois quando eu estava no juvenil, na época o juvenil ele treinava, não tinha o CT. Nós treinava no campo do Inter de São Defende, nós treinava lá no Barão. Cara, e meu pai tava lá, cara. Nossa, treino do juvenil, meu pai tava lá. Eu acho muito legal isso, que aí o garoto tá jogando, se o pai tá lá, ele faz uma jogada e olha pro lado ali, ó. Não, eu tenho a imagem do meu pai e minha mãe lá, só eles, cara. Quem que vai ver o treino do juvenil? Só eles. E eu poder lá, depois profissional, dizer assim, tá aqui, pai, ó. Né? Queira ou não, tá aqui o teu sacrifício. Então, para mim, foi assim, né? Nesse combo, o título, a família, os amigos que eu tenho até hoje, né? Meu pai poder, antes de morrer, poder ter esse prazer, para mim, não tem dinheiro que substitua isso. E como é que você vê hoje, Marcelo, essa questão de ter essa história, de estar nesse bastidor, de estar nesse grupo, de ter um grupo exemplar que levantou um título, que coroou. Na verdade, o título coroou toda essa, todo esse ecossistema, todas as variáveis disso aqui, né? E aí, de repente, você vê o próximo voltando, né? Voltando ao cenário, né? Você tem uma pessoa visionária,
em relação a esse processo, trabalhando com todo o staff, voltando, como é que você vê hoje isso? O que passa na cabeça do... Jairo, isso mexe muito comigo, né? Mexe muito comigo porque eu passo ali pelo Mário Balsini e eu vejo ali aquele lugar abandonado, até então, um cemitério praticamente, eu passo ali, não tem como tu não se reportar. Jairo, foram quase 2 anos, Jairo. Sim. Dia a dia ali, às vezes dormindo ali na concentração, comendo ali a comida da tia, que a gente brincava com ela, nossa. a comida da tia. Eu comia as comidas da tia ali. Eu não almoçava em casa, só comia a comida da tia. Ó, dá um espacinho de tia, bota aqui, ó. A comida da tia. Então não tem como, né, você não ficar triste vendo que, pô, ali nós temos uma história, nós temos algo plantado, e eu tô falando de mim, mas sim, a história que lá atrás, então, é o sentimento que talvez muitos têm. Aquele lugar abandonado, um lugar de tanta história, quantos clubes vieram jogar ali, quantas glórias. Sim. A gente ficava triste, até porque depois também, já e amigos, o Durval se tornou presidente, e eu tentei contribuir de alguma forma, né, fui conselheiro do clube, para a gente tentar de alguma forma trazer vida, e quando eu soube, né, que o Mazinho estava à frente disso, isso mexe muito. Sim. Porque isso resgata a história, tem muita coisa por detrás. Traz vida para o clube, exato, oportunidade, porque você sabe que a nossa região é muito rica de atletas. De talentos. De talento. Então, é mais uma oportunidade para os meninos sonhar. Pô, tem o Próspera. Sim. Profissionais, preparador físico, treinador, funcionários. Olha quanta coisa. Exato. Que resgata, não é apenas um clube. Não é apenas um clube. Exatamente. E outra coisa, outra coisa que é importantíssima, que eu sempre aplaudi, a torcida do Próspera, né? Era interessante do jogo, além do pessoal da torcida, você viu o pessoal em cima das árvores, o pessoal no muro. Lá na Figueira. Lá na Figueira? Na Figueira. O pessoal da Figueira. A Figueira é patrimônio do Próspera. A arquibancada era na Figueira, mesmo. Sim. Quantos jogos lá? A Figueira lotada. Lotada, velho. Não era Zaqueu, mas era os torcedores do Prospinha. Exatamente. A comunidade do Zaqueu, né? A torcida organizada da parte do Zaqueu aqui. E é patrimônio. Jairo, essa memória tá muito assim viva dentro de mim. Ali atrás do gol da esquerda, que tem aquele gramado ali, que depois era uma academia que a gente fez lá, nossa academia, enfim, para trabalhos, lotada, aquela parte da grama. A torcida tinha um espaço de madeira que lá, eles levavam lá os refrigerantes, as cachaçinhas deles, e tinha a charanga. Exato. Então, olha só, resgatar tudo isso, cara. Exatamente, Entendeu? Os torcedores antigos ali, porque todo mundo tem um carinho pelo Próspero. Todo mundo. O torcedor do Criciúma, eu me lembro que em 2006, aí teve o clássico, Criciúma e nós, né? Claro, o adversário, mas o carinho, não tem aquela rivalidade não tem. Cara, o carinho, a gente foi muito recebido no Heriberto Wilson, assim como o Criciúma foi bem recebido no Mário Balsini. Exato. Cara, resgatar tudo isso, já. Poxa, é espetacular. E por falar em resgatar, eu quero mostrar aqui para as câmeras. Olha aqui, ó. Aqui, ó, Marcelinho. Essa aí já é minha, tá? Só para deixar bem claro. Aqui, fui presenteado aí pelo pastor Jorge. Olha aí, ó. Né? Olha aí, ó. Tá? Essa aqui, olha. E agora eu vou mostrar para a galera. Olha aqui, ó. Coisa linda, olha. Coisa linda, né? Olha aí, ó. Né? Coisa linda. Inclusive, daqui a alguns dias vão estar nas lojas essas camisetas. Ótimo, olha aqui, ótimo. Ó, o novo uniforme. Show de bola. Muito linda, muito linda. Tá? Aí, ó. O cara que usar essa aqui, ela joga tanto de extrema quanto de centroavante, tá? É o 7 ou o 9, né? Onde é que tu joga? O cara chega onde é que tu joga? Não, joga centralmente, mas joga na ponta. Então pega 79 Perfeito. Aí, né? Desconta uma pra ti, então. Falando em camisa, até hoje, né? Eu tenho 3 tipos de uniforme, que na época era Rummel. Sim, da Rummel. Nós tínhamos a branca, a vermelha e eles fizeram o modelo verde e vermelho listrado, um uniforme também muito bonito, feito pela Rummel. Legal. Né? E hoje tem lá, obviamente, a minha história, sim, né? Tá lá guardadinho. Eu tenho muito carinho. O Márcio me deu a camiseta dele do Tícero. Eu trouxe aqui no episódio. Eles contaram uma história de que tinha um treinador, ele tava lá no grupo, ele tava aqui com a camiseta, dando a camiseta, né? E aí tu tinha o
o centroavante do Lille tinha feito 9 gols. E o peixe dele, que ele trouxe 2. Ele já deu zagueiro aqui, meia, extremo lateral e a 9 aqui, né? Deixou por último. Deu 9 aqui. Aí olhou pro centroavante do grupo, 9 gols. Ele 2 gols, ele pegou assim, ó. Me deve 7. Boa saída, né? Me deve 7. Boa saída. Jairo, falando de treinador, a gente começou com o Durval, né? Sim. Durval que depois veio ser o presidente, Durval Ariola. Não, deixa eu pegar outro então, já que tu falou do Durval. Tá? Eu fui ver um treino do Durval ali, eu tava vendo ali. Não, se nós começar a contar a história do Durval... Não. Nós vamos precisar de mais tempo. O Durval, uma bola em cada mão, e a prancheta segurando, uma prancheta, uma bola, e o pessoal no abdominal. Aí ele vai assim, vamos pro treino aí. O time que eu gosto de jogar, eu tenho que jogar bem compactadinho aqui, ó. Aí o ar não pode subir muito, senão o cara vai jogar nas costas. Aí o centroavante tem que ficar ligado, que quando ele fizer o arco, ele tem que ver onde é que o zagueiro tá para ele cabecear e fazer gol. 2, né? E o pessoal aqui, ó. Tá morrendo. Tá morrendo, cara. Não, o Durval, assim, um amigo, cara, um amigo, assim. Voltando na nossa conversa, né? A família. Cara, um amigo, assim, que a bola nos presenteou, um cara, assim... E aí, claro, normal dentro do futebol, depois ele foi demitido e assumiu o Ademir, né? Sim. Mas o Durval, ele tinha algumas coisas assim que... Aqui é o momento, vamos fazer a fofoca do Durval aí, vamos lá. Aí chegar no intervalo, cara, o quadro dele era no chão, ele pegava as tampinhas de garrafa e começava a posicionar os caras aqui, ó, com a tampinha de garrafa, e a gente não entendia nada, porque no chão... Nós não tínhamos uma noção de espaço. Eu só via um monte de tampinha. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse monte de tampinha? Eu vou fazer, cara, que eu tô entendendo para ele não me tirar do jogo. Né? Não, professor, isso mesmo, deixa comigo. Mas assim, são coisas que... Metia a tampinha no chão. Um monte de tampinha no chão. Olha, você tem que posicionar aqui. Meu Deus, eu não tô vendo linha, não tô vendo nada. Só tô vendo um monte de tampinha e o chão ali. E se mostra sozinha pra mim, ô, professor. Que eu não vi linha nenhuma. Mas assim, todo mundo teve essa contribuição. Sim. O Durval, o Dr. Celso, assim, que era mais do que um presidente, era um amigo, né? né? Igual o Mazinho hoje. Sim. O Jair e amigos, se não tiver alguém que sonhe, alguém que tenha paixão, e o doutor, não tem como falar de Próspera sem deixar o doutor Celso de fora. Sim, perfeito. Porque o doutor Celso, ele comprou a briga no momento certo. Eu sei que ele tirou do bolso, ele trouxe amigos. Ele trouxe amigos. O falecido ali do seu Mário. O seu Mário, da gráfica. Né, o Valtenor, o pessoal ali da Próspera. Valtenor ali, entendeu? Da Butterfly. Da Butterfly, sim. O Oswaldo da Suinza. Sim. Então, esse time, ele trouxe pela pessoa dele. Sim. Então, são pessoas que eu sei, Jair, que muitas vezes tiravam do bolso, aqui o mosquito do poço Dário, né, que muitas vezes cedia o ônibus, cedia o combustível. Né? Houve um esforço, assim, de parte da comunidade. E você sabe que até hoje a comunidade da Próspera ali, eles ainda são solidários. Aquela marca que o Próspera deixou e deixa até hoje, ainda são solidários, né? Eu vejo essa importância do Dr. Celso na época de trazer um pessoal para um projeto que não era do Dr. Celso, era um projeto do Próspera, né? Perfeito. Então, e é o que dá certo. E é o que dá certo. Que a entidade está maior que nós. Exato. A entidade é maior que o Dr. Celso, que o Marcelinho. E quando a gente coloca tudo no seu devido lugar, as coisas fluem. Flui. Acontece. Exato. E foi muito bem pontuado aqui essa questão da gestão, né? O clube está acima, né? A marca está acima, né? A entidade está. Essa retomada do Próspera é justamente isso. O que está aparecendo é a instituição, né? É o projeto, é a visão, né? Uma visão que a gente entende que é uma visão voltada para o quê? Para a coisa do pé no chão. Futebol feito com princípio, feito com o pé no chão, feito com consciência. Esse pé no chão, Jair, passa por uma folha salarial baixíssima.
Nós conseguimos formar um time que formamos, se a gente pegar ali peça por peça, salário, a folha muito baixa. Isso também fala de gestão, Sim. isso também fala enfim, fazer com que os atletas comprassem o projeto que era a instituição próspera. Exato. Então ninguém apareceu mais do que ninguém. Se tu pegar aquele grupo, o presidente não apareceu mais com os atletas da mesma forma. O diretor, Maciel, que estava ali, né, ele batia na porta de um do outro também, buscando um dinheirinho dali. Ó, nós temos viagem, você pode dar um trocadinho, pagar a alimentação dos meninos. Então ninguém apareceu mais do que ninguém. Sim. Foi o conjunto. Exato. E aí quando o conjunto aparece é porque alguma coisa de boa está acontecendo. Perfeito, 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 perfeito. E aí eu vejo assim, como é que você vê, Marcelo, o futebol hoje, né? Essa questão hoje de o Mazinho já colocou aqui para a gente, o Próspero vai ter um trabalho forte com a base, né? Trabalhar uma base solidificada, planejada, trabalhar com o tempo, né? Não ser tão impulsivo em relação a isso, né? Revelar muitos jogadores, levar isso para depois para o grupo profissional. Como é que tu vê hoje esse foco de assim, para aí, vamos construir da nossa base aqui para que o nosso ativo seja um ativo já dentro do DNA Próspera? Como é que você vê isso? Perfeito. Eu acredito que essa mentalidade do Mazinho, ele deva ter trazido da Europa. Da Europa. Porque se tu olhar os times grandes hoje, os times de ponta, os times que financeiramente estão em dia, né? Eles investem pesado na base. E é o caminho. É o caminho. E por que o clube pequeno não pode? Deve, principalmente. Primeiramente, a base ali, ter uma estrutura sólida, revelar jogador, até para o próprio clube. Sim, exato. Entendeu? Por que não? Exato. Montar um time baseado nos meninos. Nós temos aí o Criciúma, que é um exemplo disso, nos anos de ouro. A maioria era formado aqui da região. E repito, nós temos uma região muito rica, muito rica de atletas. Muito rica. Talvez o que falta é esse olhar. Sim. Esse olhar criterioso para dar essa oportunidade. Porque o que acontece hoje? Você trabalha dentro, você sabe, Jair. Muitas vezes sai um menino daqui para outra cidade, e muitas vezes as pessoas ficam bravas, por que não aqui? Mas a gente tem que saber o porquê também esse menino saiu daqui. Exato. Ele teve oportunidade? Teve alguém que olhou ele? Sim, sim. Nós temos casos muito recentes de jogadores daqui da região que nunca pisaram aqui e que hoje estão brilhando. Estão despontando. Né? E a região que você falou, a região não deixou de ser rica, tá? Né? Talvez esse olhar onde você tenha um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo. E é o que falta para a cultura brasileira. Sim. Essa paciência, esse processo que precisa ser respeitado. Precisa. Então, quem sabe, assim como eu tenho a minha convicção dentro do meu projeto, Jário, quem sabe o Mazinho também seja esse homem, que tem ele também tem os seus ideais ali, e trabalhe dessa forma. Que não seja, né, assim, de uma maneira negativa, influenciado por essa cultura do futebol brasileiro. Sim, que tem que dar resultado, que tem que ter título, pressionado, né, que tem que ser para ontem. Não, e tem uma coisa aqui. Às vezes tu tem o treinador que tá jogando. O que o treinador vai falar? Eu quero me proteger. Então ele pega o pessoal cascudo e não bota alguém que tá... Mas como é que tu vai lançar um menino se o teu cargo tá a risco? Exato. Exatamente. Ah, mas aquele treinador ele não gosta de menino, né? Não é que ele não gosta. Exato. Ele tá dentro de um clube. Que é o resultado ali. Exato. Então, você vai contratar. Nós estamos aqui no próximo. Você vai trazer um treinador. Tu vai ter que trazer um treinador que seja a tua cara, que trabalhe as tuas convicções. Exato. Se a convicção do clube entenda esse processo. Se a convicção do clube que é resultado, o cara vai trabalhar por resultado. Exato, exatamente. Então, se tu tá num Próspera, que a questão ali, não, cara, tu vai ter tempo, o nosso projeto é esse, o cara vai se adequar ao teu projeto. Exato. Então, tomara Deus que... E isso é cultura, né? É cultural. Cultura. E precisa começar em algum lugar e precisa ser feito, porque senão o tempo vai passar, a gente vai ficar discutindo, né?
falácias e nós não vamos ter efetividade. Exatamente. E hoje, eu converso sempre com muitos amigos, né? Alguém descobriu um craque. Alguém viu um craque jogar quando era garoto. Então, esse alguém que viu, não necessariamente ele carrega uma identidade de um time muito grande. Qualquer pessoa pode ver um craque, né? E qualquer clube pode ter um craque. Porque essa variável, por exemplo, os craques não estão numa sala fechada, trancada a 7 chaves, onde só 1 ou 2 vêm. Alguém viu eles. Entendeu? Então, e esses jogadores... estão acessíveis a todos. Eles estão acessíveis a todos. Então, quando você trabalha esta visão de entender que você tem ali um profissional, você tem um garoto da base, tem uma pessoa que vai fazer uma carreira, que ele já tem esse olhar de que realmente, poxa, vamos passar por um processo, que esse é um DNA europeu, né? Tá? Ninguém tem pressa, mas você pegar o nível de conversão da base ao profissional é gigantesco. Você vê toda a temporada no futebol europeu, você vê garotos que você nunca viram que estão em alto estilo nos clubes. Né? Então, isso é não importante. Caiu de paraquedas, né? Não caiu. Passaram pelas etapas. Passaram pelo processo. Então, eu acho que tudo passa pela convicção. Uhum. Sim. Né? E quando você tem uma convicção, né, você precisa trazer pessoas que se adequam à tua convicção. Perfeito. Então, eu acho que tem que ser por aí, principalmente pela realidade do Próspera hoje. Exato. Né? Uma reestruturação, é um recomeço, e o recomeço passa pela base. Uhum. Né? Nós temos N exemplos de clubes que talvez passaram pela mesma história, talvez não tiveram êxito porque Exato. talvez queimaram esse processo, essa etapa. Sim. Então, é um clube que tem história, né? Que tem uma estrutura, que tem torcida, que tem camisa, que tem uma região rica, Sim. né? Que tem rica. Tanto é que nós temos aqui captadores de vários clubes do Brasil que estão trabalhando aqui. Por quê? Nessa região sul. Exatamente. Porque aqui tem um grande celeiro. Talvez falta alguém garimpar, alguém que pega o diamante, vai ali. Porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que ter o feeling. Exato. Tem que ter o olhar. Porque não é só a técnica, né? Mas a técnica já te diz tudo, né? Então, e essa técnica faz com que a pessoa que tem o olhar, ele não vai olhar aquele momento, ele vai começar a olhar o processo a partir daquele momento. Perfeito. Né? Perfeito. E o atleta, ele é formado. Né? Essa é a palavra, olha só, formação. Ele não dorme de um jeito e acorda de outro. Você está entendendo? Sim, então, sim. Mas tem alguém disposto a isso, dar esse tempo, ter essa paciência? E aí, é o que nós falamos, é cultural, e para nós mudar essa... Né, hoje nós temos um treinador italiano da seleção. Sim, exatamente. Né, será que não tem treinador quem do Brasil, vai engolir será? Quem? A cultura brasileira vai engolir ele ou ele vai deixar uma semente? Sim, exato. E esse retorno do Próspera, como é que tu vê como um todo hoje? Não, todo mundo vai ganhar. A cidade ganha. Né? Não é só a entidade próxima, a cidade, o Estado vai ganhar, porque é a história ressurgindo. Sim. É a oportunidade, é resgatar a vida, é você passar ali, daqui a pouco ter barulho, né? Barulho de gente, movimentação, é a economia que ganha, porque nós ficamos 2 anos ali, eu fiquei 2 anos ali, sim. E nós, um ano na Série B, um ano na Série A. Sim. Recebemos jogos aqui do estado, Avaí veio aqui, Figueirense, então movimenta a rede hoteleira, os restaurantes, torcedor adversário, a comunidade próspera respira. Exato. Outros ares, vida, Jairão. Então eu estou com uma expectativa muito boa. É claro que nós temos que respeitar o tempo. Sim. Sei que tem coisas que não vai acontecer da noite para o dia. Exato. Mas só o fato de né, o coração voltar a bater, mesmo que lentamente. Abrir o portão, ver o pessoal chegar e ter o jogo lá. Sim. Respirar aquele ambiente, como eu te falei. Eu conheço cada dependência daquele lugar. Né? Ali o lugar do refeitório, lá atrás onde tinha uma academia, os vestiários lá de fora, né, o túnel, né? Meu Deus, aquilo ali eu conheço cada palmo, então você saber que daqui a pouco aquilo ali vai estar com aquela loucura. Aquela resenha antes do jogo, aquela coisa
É. E eu tô falando por mim, mas eu acredito que muitos torcedores, né, a comunidade, o bairro, todo mundo tá com esse anseio, né, com essa expectativa, e expectativa muito positiva, com certeza. Que legal. Olha aqui, ó, aprendemos muito de futebol com o Marcelinho. É um papo gostoso, né? Nossa, olha, eu fico encantado porque quando você fala do futebol e você fala da história, você fala do resgate, a gente está falando de algo muito maior do que o futebol, muito maior do que o próprio futebol, né? É aquilo que envolve gente, que envolve família, que envolve processo, Pessoas, né? que envolve sonho, pessoas, né? Então, é importante quando você resgata isso e você tem um clube que volta ao cenário com esta visão que nós conversamos aqui. E o Marcelinho aqui nos deu uma aula, né? O Marcelinho aqui falou muito sobre bastidores. Olha, eu sou ousado em dizer, quando vocês tiverem os clubes de futebol forem fazer uma preleção, ouça as palavras do que foram ditas aqui pelo Marcelinho. O que é um senso de grupo? O que é você viver em família? O que é um jogar pelo outro? O que é um entender todo um contexto onde um quer o bem do outro, onde você vê que a vaidade não existe e que existe exatamente um grupo, né? Quando a gente fala grupo unido, não é uma fábula, é uma realidade, e isso é possível. É possível, né? Então, você entender que isso não é um conto da carochinha, isso acontece, já aconteceu e e automaticamente foi brindado com troféu. Então, esse resgate é o resgate do caráter, é o resgate da ética, é o resgate do sonho, né? E o Marcelinho, ninguém melhor que ele, né? Que foi a pessoa que deu o gol do título, o gol que o Pelé não fez, dito pelo Jorge Delvaro, a mão de Deus, né? E que hoje conversamos com ele, né, no podcast da Raça. Uma honra, Marcelinho, estar recebendo você, bater um papo de futebol, se resgatar o Próspera aí de 2005, 2006, que você contribuiu muito para essa história, você faz parte da história do Próspera, né? E a gente espera que realmente esta continuidade seja um sucesso. Marcelinho, muito obrigado pela tua contribuição. Eu que agradeço, é um privilégio. Eu, né, confesso que por alguns momentos me emocionei nessa mesa, porque não tem como você não reportar, né, tudo que nós vivemos, e é como você bem falou, Jairo. Tem muita coisa boa para se aprender com aquele grupo vencedor. Sim, muita coisa né? boa. O que deu certo e o que não deu certo. Sim. Acho que talvez é isso que falta muitas vezes para os gestores, né? Sim, o que deu certo lá atrás, exato. o que não deu. Exato. Então eu agradeço, também quero agradecer o Mazinho, pedir a Deus que abençoe, que dê muita sabedoria, né? Porque não é só um clube, tem muita coisa por trás. Exato. Talvez meninos vão poder realizar sonho. Uhum. A gente nem sabe, a gente está aqui hoje e não sabe, Sim. Jairão. Talvez, através dessa iniciativa do Mazinho, meninos vão realizar sonho, meninos vão sair da rua, Perfeito. poderiam estar na rua, né? Encontros de famílias. Então, é muita coisa que a gente pode ficar aqui dias falando. Então, que Deus abençoe o Mazinho. E a gente tem uma prática que o Mazinho colocou já desde o nosso primeiro episódio, e ele disse o seguinte, assim, ó, a gente sempre termina um programa como termina um jogo. O pessoal termina, vai para o vestiário, dá as mãos e vai um Pai Nosso. E agora você puxa o Pai Nosso do futebol, aí do encerramento do grupo, que a gente sempre termina o nosso podcast com o Pai Nosso que você faz lá no vestiário quando termina o jogo. Eu só não sei se eu lembro do Pai Nosso, né? Pai Nosso, vai. Vou começar. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal.
Amém. Desde que a tentação. 1, 2, 3, e... Prospinha! Prospinha, era o nosso grito. Prospinha. 1, 2, 3, Prospinha! Deus abençoe a todos. Valeu, um abraço e até a nossa próxima edição aqui no Podcast da Raça. Valeu, galera!